Bom dia, meu nome é Clarissa, sou aluna do MBA de Gestão em Agronegócios. Sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistema, tenho uma paixão muito grande pelo agro, pela logística, por isso que eu vim fazer esse curso aqui com vocês. E hoje vou apresentar, né, meu trabalho prático final, que o tema é quitação com inteligência artificial, transformação digital do processo de quitação. Eu trabalho na transportadora que chama MOTS. Somos uma transportadora digital. Isso significa que a gente não tem frota própria, a gente não tem caminhão e a gente não tem funcionários caminhoneiros, né, debaixo da gente. Então, a gente faz o quê? A gente faz o link entre os motoristas, os caminhoneiros e os embarcadores que fazem contrato para que a gente faça o transporte para eles. Então, a gente tem uma plataforma digital para unir cargas a motoristas e trabalhamos em dois nichos. A gente trabalha numa parte de cimenteiras, né? A gente nasceu da Votorantim Cimentos, então a gente tem toda a parte de transporte ali de cimenteiras. E a gente vem evoluindo para os novos negócios que são dentro de agronegócio, transporte de grãos e de fertilizantes. Temos uma forte atuação, né, no cenário nacional, não transportamos internacionalmente. A gente trabalha com um modal rodoviário de cargas, então às vezes a gente, né, temos forte atuação ali com transporte de farelo, de milho, de soja, que são transportes de produtos de estilo granel, né? Então a gente conecta embarcadores e motoristas por meio da nossa plataforma digital. A gente movimenta milhares de viagens, né, um volume muito grande de produtos por ano, e a gente começa com as nossas particularidades. Igual eu falei, a gente tem transportes para cimenteiras e a gente tem transportes para o agronegócio. No agronegócio, como a gente está falando de produtos granel, tem as particularidades diferentes dos transportes das cimenteiras, que são mais produtos ensacados. Então, aqui, né, o que que é o problema que eu trouxe? Nas viagens ali de novos negócios, quando a gente atua no agro, a gente sempre tem um parceiro junto com a gente fazendo uma ponte entre a carga e o motorista. Então, nem sempre é a morte direta. A gente tem pequenos transportadores que trabalham com a gente. E para o produto granel, o que que é o nosso negócio? A gente faz o contrato com, né, de prestação de serviço com o motorista. A gente paga o adiantamento para o motorista. E depois, quando o motorista termina de fazer o frete, como é granel, ele recebe um ticket de balança. E esse ticket não é um documento fiscal, né? Assim, não é uma nota, não é um CTE, não é um MDFE, né? Não tem um padrão. Ele é variável de acordo com o local que recebeu o produto. Então, esse motorista recebe esse ticket de pesagem, manda esse ticket de pesagem para o parceiro. E o que que o parceiro precisa fazer? O parceiro precisa provar para a MOTS que esse transporte foi feito para todo o pagamento do saldo desse frete acontecer. Esse processo de pagamento do frete é o que a gente chama de quitação. Então, vamos quitar as nossas dívidas, né? Fazer o encerramento desse contrato ali com os pagamentos. Como que esse processo acontecia até então, né? E aqui o nosso projeto, aqui eu venho para mostrar o que que a gente mudou nessa situação. O motorista manda para o parceiro e o parceiro tinha que abrir um chamado numa plataforma, entrar numa fila de espera até ele ser atendido pelo nosso setor de suporte, né? Pelo nosso setor CCO ali, de controle operacional. O funcionário do CCO tinha que entrar em um sistema para pegar essa imagem, né, ali o sistema do chamado, ele pegava essa imagem desse ticket que o parceiro mandou, pegava o número da viagem, entrava em um outro sistema para ver quais eram as informações daquela viagem, fazia uma checagem visual ali com o viés da interpretação humana. Então, pegava a imagem, pegava os dados da viagem, via se estava tudo certo. Entrava num terceiro sistema para fazer o gatilho do pagamento desse saldo desse frete. Então, esse processo entre abrir o chamado e esse frete ser pago, de fato, era oneroso, é um tempo muito grande. Então, o que que a gente viu? O motorista e o parceiro ficavam numa expectativa. Pô, já mandei a imagem,
Cadê o pagamento, né? Cadê meu dinheiro? Já fiz o frete, quero o dinheiro para eu tocar minha vida aqui, gastar, fazer minha próxima viagem e tudo mais. Então, o que que é o problema que a gente identificou? Eu tinha um tempo elevado no processo de quitação de frete ali de agronegócio, né? Minha pauta aqui não é a cimenteira, são só as viagens de agro, porque a cimenteira trabalha num outro contexto. Nas cimenteiras, o próprio motorista quita o frete dele direto no nosso aplicativo, e aqui, por causa da nossa intermediação do parceiro no agronegócio, não é possível que o motorista utilize o aplicativo. Então, a gente precisava melhorar o processo, melhorar, né, sanar esse problema do alto tempo elevado de quitação, sem que a gente fizesse o motorista usar o aplicativo. Então, a gente tem um plano B para essa situação. Então, o que que era a situação anterior, né, ao projeto que eu vou apresentar? Eu tenho uma dependência alta da abertura dos chamados, né, só quito se tiver um chamado aberto. Eu tenho necessidade de atuação de um time para 100% dos casos. Eu tenho o viés ali da validação manual, ou seja, a pessoa do time de sustentação vê aquelas imagens variadas o dia inteiro para prestar atenção, né, nas informações todas principais e fazer o cheque dessas informações com as regras de negócio e entrar em sistemas. E tem uma dificuldade de escalabilidade, porque tem muitos sistemas envolvidos, muitas regras de negócio, muitos modelos. E o que que é o impacto que a gente tinha? Atraso na liberação dos pagamentos, uma sobrecarga operacional pelo volume de viagens. Então, quanto mais a empresa cresce, que é o nosso objetivo, eu tenho um volume maior de viagens. Quanto maior o número de viagens, maior o número de quitação que eu preciso fazer. E tem uma experiência ruim para o parceiro, que acaba sendo compartilhada ali com o motorista, dessa onerosidade toda entre mandar a prova né, da execução do frete e o pagamento. Então, o que que a gente tinha como objetivo? Reduzir o tempo de quitação por meio de uma automação inteligente da validação desses documentos. Então, a gente fez um diagnóstico do problema. Eu fiz uma análise dos chamados da quitação, né, junto com o time operacional. Fiz levantamento desses indicadores de tempo médio que era gasto, né? Quanto tempo que levava para esse processo acontecer. A gente fez uma observação do processo ASIS para entender quais eram os nossos gargalos, nossos pontos de atrito e identificar onde é que a gente conseguia melhorar o processo. Tivemos entrevistas com o time de operação, com o time de suporte e um entendimento ali conjunto do time de produto, de discovery, e fizemos levantamento dos principais motivos de exceção desses processos, para ver se a gente conseguia contemplar ou não nessa solução inicial. Então, o que que a gente concluiu com o diagnóstico do problema, né? Elevada dependência operacional, uma baixa escalabilidade e um elevado tempo de processamento entre o chamado ser aberto e o pagamento acontecer. Então, o que que era o nosso fluxo ESIS? O parceiro recebia a imagem, ele abre um chamado, o time de sustentação tem que abrir aquele chamado, né, que entra numa fila, baixar a documentação, entrar em vários sistemas, validar ali, ter em mente essas regras de negócio, entrar num outro sistema para fazer a quitação, e aí sim o pagamento acontecer. Então, eu tinha um tempo médio de atuação de 30 a 45 minutos entre o envio da imagem e a finalização do pagamento. O processo era 100% dependente, né, de abertura de chamados. Eu tinha uma escalabilidade baixíssima e eu tenho uma experiência negativa do meu cliente, que é o parceiro, e do motorista. Então, quais foram as avaliações que a gente foi fazendo, né? Aqui, usando todas as metodologias ou algumas delas que foram apresentadas no curso. Aqui no escama de peixe, né? Espinha de peixe. A gente tem o quesito das pessoas, então tem uma dependência operacional, alta demanda sobre suporte. Dos processos, eu tenho um fluxo excessivamente manual e etapas várias que não agregam valor, entrar em vários sistemas, memorizar aquelas regras todas. Da parte de tecnologia, tem uma baixíssima automação dos processos e sistemas não integrados. Então, eu recebo essa imagem em um lugar, eu consulto a informação da viagem em outro sistema, e ainda tenho que entrar num terceiro sistema para fazer o procedimento de fato do pagamento.
tem uma grande variedade de documentos, igual eu falei. No agronegócio, a gente usa o ticket da balança para fazer o pagamento. Então, como não é um documento fiscal, cada terminal de descarga, cada fazenda tem a independência, né? Pode utilizar o sistema que quiser para automatizar a sua balança para gerar esse ticket. Então, a gente não tem informações padronizadas. Tem um ticket que chama peso líquido, tem outro que chama peso descarregado, tem outro que vem só como peso, tem um que vem data de descarga, data final do processo. Então, a gente não tem padronização nem do layout desse documento, nem das informações que tem no documento. Eu tenho interpretações, tenho validações complexas e uma interpretação não padronizada. Quando eu coloco uma pessoa para fazer, a gente pode cair num viés subjetivo de interpretação. Então, olhando, né, outra técnica aqui dos 5 porquês. Por que que eu tenho um tempo elevado de quitação? Que ela é feita manualmente. Mas por que que ela é feita manualmente? Porque eu dependo da análise do suporte. Mas por que que eu dependo do suporte? Porque não tem automação. Mas por que que não tem automação? Porque eu tenho grande variedade de documentos, né, de formatos de documentos. E por que que eles têm grande diversidade? Porque não existe um modelo padrão, porque não é um documento fiscal. Então, a gente identificou como uma causa raiz a ausência de uma automação inteligente para a validação desses documentos. Fizemos aqui a priorização, identificamos, né, que além de depender do suporte, a validação manual e a diversidade documental eram os temas que a gente tinha que priorizar para sanar, né? Então, a principal causa foi a validação manual dessa diversidade documental. Tem a parte do fluxo operacional e falha de integração de sistemas que estão inerentes, né, a qualquer tipo de integração que a gente desenvolva, mas o time de tecnologia também desenvolveu uma estrutura de formas que isso fosse o menor impacto no nosso processo, né? Entrou o time de arquitetura, de desenvolvimento. A proposta de solução passa por uma fundamentação teórica de várias matérias, mas que a gente estudou aqui, mas as principais são transformação digital através da automatização da jornada, gestão de processos e TI com desenho e redesenho do fluxo, né, saindo de um exist para um to be, a experiência do cliente, quando eu reduzo os atritos ali, tanto para o motorista, que é o último impactado na ponta, quanto o parceiro, que é o nosso intermediário, a parte de compliance e gestão de riscos, então hoje a gente tem controles e rastreabilidade. Antes essas imagens ficavam salvas todas num drive, essas imagens de forma desconexa com a viagem, agora eu tenho tudo isso dentro de um sistema. A implementação incremental, porque a gente usou metodologia ágil, e a parte de originação e logística, porque eu consigo reduzir o lead time de um processo, do meu fluxo. Então, aqui o que que aconteceu, né? Eu fiz um mapeamento dos tickets, então eu entrei nessa pasta do Drive, vi ticket a ticket e fiz um levantamento de mais de 300 modelos de tickets diferentes. Aí a gente fez um treinamento da IA, então a gente foi para o mercado, estudou qual IA que seria mais adequada para o tipo de informação que a gente precisava validar, né? O que que a gente precisava construir de validação. Fizemos testes controlados, fomos para a homologação operacional e fizemos o Go Live. Então, a IA, a gente usou uma tecnologia de tagueamento. Então, eu criei as principais informações que eu preciso coletar desse ticket, que é a data da descarga, as notas fiscais, o peso descarregado, o peso líquido e a placa do caminhão. Então, é uma IA que usa esse tagueamento. Então, para cada ticket, eu peguei a tag do peso e mostrei neste modelo o peso está nesse lugar. Neste modelo, a placa está neste campo. Neste modelo, a nota está aqui. Então, fizemos os treinos com esses tickets e a gente teve uma assertividade de maior de 98% da leitura e interpretação das informações pela IA. Então, como é que ficou o fluxo to be desse processo? E aí, o que que a gente trouxe aqui também como um ganho, né? O parceiro deixa de abrir um chamado e o parceiro ganha autonomia. Então, o parceiro entra no nosso portal, foi desenvolvida uma tela linkada nessa IA e com um motor de regras, das regras de negócio, né? Que hoje o usuário, antigamente o usuário que tinha em mente, agora é o próprio sistema. Então, o parceiro faz o upload, aí identifica o modelo daquele ticket,
captura as informações, faz a validação automática, integra com o sistema que faz o pagamento de fato e libera o dinheiro para o motorista, né? Ou para o parceiro. Esse processo entre entrar no sistema, fazer o upload da imagem, a IA validar e startar o pagamento, gira em torno de 1 a 2 minutos. Então, faço o upload, a IA identifica o modelo do ticket, pega as informações, passa no motor de regras, acontece a quitação automática. Nesse processo, a gente tem o que a gente chama de tentativas, né? Então, se na primeira imagem a IA não conseguir capturar tudo, o parceiro que está fazendo a quitação no portal tem mais de uma tentativa, ele tem 3 tentativas, e se ao final dessas 3 tentativas a IA ainda não conseguiu quitar essa viagem com a validação automática, a gente chama de exceção, e esses casos vão para a validação daquele mesmo time que fazia o atendimento de todos os chamados. Então, ela cai para a revisão desse time, então esse time deixa de ver todos os casos e ele passa a ver apenas as exceções. Então, como eu já disse, qual que foi o nosso plano de ação, né? Desenvolvimento de telas do portal para utilização do parceiro e do time operacional para tratar as exceções, a definição da IA, levantamento dos modelos de tickets e o treinamento desses tickets pelo time de arquitetura, a parte do treinamento desse time de sustentação operacional e o treinamento dos parceiros, então eles passam a ser treinados para utilizar as nossas plataformas e não mais para abrir chamados, o que a gente chama de Go Live, quando a gente coloca isso em produção, e o monitoramento. Então, a gente faz o acompanhamento tanto dos indicadores de sucesso, quanto dos fluxos de exceção, quanto de treinamento de modelos novos. Então, quando o nosso time comercial identifica que tem um modelo novo de ticket, esse ticket passa pelo time de arquitetura, é treinado e a partir de então a IA consegue também fazer a interpretação. Para tudo isso, a gente usou metodologia ágil, conceito de sprint, de squad. E o que a gente tira de conclusão? A gente tem mais de 300 modelos diferentes treinados. Eu tenho um processamento automatizado, então o que eu tenho de resultados observados? Aumento da eficiência operacional, então a automação trouxe celeridade para o processo. Eu tenho redução da dependência do suporte, antes ficava de 100% com suporte, agora o suporte trata só as exceções. Eu tenho autonomia do parceiro, então o parceiro entra ali e já faz a quitação e esse dinheiro já cai para ele naquele mesmo momento, né? Ele não precisa que um segundo setor faça uma intermediação desse processo. Eu tenho escalabilidade da operação, porque à medida que eu vou aumentando a minha operação, conquistando mais embarcadores, aumentando o número de viagens, eu consigo escalar esse processo, porque ele é automatizado, então eu não onero mais esse time está apartado. Eu tenho a transformação digital da jornada, redução do lead time, que eu saio de 30 a 45 minutos para de 1 a 2 minutos, e tem melhoria na experiência do parceiro, melhoria na experiência do motorista e melhoria na experiência do meu setor interno, que fica desafogado também. Essa solução já está em produção há mais de um ano, ela tem um sucesso, a gente está até evoluindo para uma segunda estratégia. Alguns players a gente quer, ao invés de esperar essa foto dessa imagem do ticket, a gente já quer integrar direto com o sistema que gera o ticket, então a gente não vai nem precisar de foto, então a gente fez isso aqui. Na época não era um MVP, mas depois que a gente instalou, a gente viu a possibilidade de que isso fosse um primeiro passo e que a gente ainda tinha a oportunidade de digitalizar mais ainda essa operação. E de ganhos, né? Eu tive 95% de redução do tempo de quitação, redução de 80% de aberturas de chamados, então eu só tenho apenas as exceções sendo tratadas. Eu tenho um aumento de 90% da autonomia do parceiro, não é 100%, porque tem alguns casos de exceção. E a lição importante disso tudo, né? A transformação digital, ela não ocorre
apenas pela adoção da tecnologia, né? Os maiores ganhos a gente tem o redesenho do processo, a eliminação dos gargalos operacionais, o aumento da autonomia dos usuários, do parceiro. E como conclusão, a gente tira, né? A aplicação da IA permite transformar uma atividade que era operacionalmente intensiva em uma solução digital escalável, reduzindo o tempo de processamento, aumentando a autonomia dos parceiros, sem comprometer a qualidade, a rastreabilidade e os controles da operação. Muito pelo contrário, a gente ainda agrega mais rastreabilidade e mais segurança ali nas informações que são avaliadas, nas provas que a gente tem por causa de uma auditoria e de compliance. Então, a gente traz que esse projeto atingiu com louvor o nosso objetivo proposto, contribuindo para a escalabilidade da aplicação, sem o aumento da estrutura do suporte. Então, eu não precisei aumentar um time, muito pelo contrário, eu desonerei um time, eu deixei esse time livre para tratar outras situações, e a gente trouxe valor real, tanto para a Motes quanto para os parceiros e os motoristas, gerando, então, uma melhoria, um incremento substancial em toda a cadeia logística que a gente atua. É isso, espero que vocês achem interessante, que vocês gostem desse projeto. Me deu muito orgulho participar dele, foi um projeto trabalhoso, principalmente a parte de fazer o mapeamento dos tickets. Mas quando a gente vai para a implantação e eu viajo acompanhando e eu vejo o feedback dos parceiros, nossa, antes eu ficava, né, muito tempo esperando, agora eu mesmo entro aqui e resolvo o meu problema. Eu acho muito gratificante, né? A gente, principalmente, estar nesse contato direto e ver que a gente consegue, com um projeto que não foi simples, mas também não foi o mais complexo, trazer tantos benefícios assim.